80, 90, era o maior pregador do Brasil. Eu comecei no início dos anos 70. Anos 70, Foi a primeira pessoa que teve um programa sistemático em rede nacional na televisão no Brasil. E eu tinha 19 anos. Então, o senhor era referência desde os anos 70. Por que o senhor deixou a instituição igreja? Tem muita gente que ela não carrega um único DNA de Jesus. E disso eu entendo razoavelmente bem, porque eu fundei, patrocinei, mantive a Associação Evangélica Brasileira com cerca de 65% a 70% de todas as denominações e pastores evangélicos sob o guarda-chuva dela, viajando o Brasil inteiro e o mundo todo pregando o evangelho na terra, com as melhores companhias, no tempo em que havia cristãos sérios e respeitáveis nos Estados Unidos. Hoje em dia é uma coisa horrorosa o que está acontecendo lá, na Europa, na Austrália, em todo o leste europeu. Ia pregar na União Soviética, ainda com o Muro de Berlim em pé. Enfim, eu vivi muita coisa em muitos lugares. E aqui no Brasil não tem nada de novo acontecendo. No meio disso tudo que o pessoal hoje vê assustado, eu já me converti no meio dessa calhordice. Há 53 anos, já era, em muitos aspectos, como se tornou. Só que não tinha internet. Não tinha televisão e o grupo era minoritário demais para haver interesse político no grupo. Eram 3, 4% da população quando eu me converti. Mas já eram gananciosos, muito, muito mesmo. A única diferença é que havia, apesar da ignorância extrema da maioria quase total, ainda havia muita sinceridade no meio do povo. E, às vezes, o pastor não era nem essas coisas, era meio barro, meio tijolo. Você que o conhecia intimamente sabia que o cara vacilava demais, mas o povo era sincero, apesar de ter pouco conhecimento. Mas não demorou 3, 4 anos para eu ver, depois de convertido, que eu estava no meio de um ambiente muito perigoso. E aí eu falei, quer saber? Deixa eu cuidar de pregar o Evangelho de Jesus e deixar isso para lá. Estava na TV e cobrindo o país todo logo, em todas as redes, incluindo a Rede Globo, onde eu entrei em 1980. Mas na Band eu entrei antes, no SBT eu entrei antes, na Globo do Norte e Nordeste do Brasil eu entrei antes, na Globo Nacional eu entrei a primeira vez em 1980. E aquilo cresceu como um estilhaço de pólvora no milharal, né? Foi um negócio poderoso. E logo vazou para o mundo inteiro. E eu me dediquei a isso, e os estádios de futebol começaram a ficar lotados. Se você lá na sua cidade, em Anápolis, chegar e perguntar para qualquer um, eu podia dizer no domingo que eu estaria em Anápolis na terça-feira, no estádio de futebol lá de Anápolis, e chegava lá, não tinha lugar para o pessoal entrar nem sentar, não precisava nem avisar muito. E era assim no Brasil inteiro, em todo lugar. Então, milhões de pessoas vinham ouvir. E eu pregava o Evangelho da graça de Deus com a mesma visceralidade, paixão que eu prego e pregarei até morrer. Conclusão, aquilo foi embora, crescendo. Logo o Billy Graham, nos Estados Unidos, estava sabendo de mim e outros e me convidando para eu participar de coisas, e era com gente que eu respeitava em outros lugares do mundo, e foi por causa disso que eu resolvi criar a Associação Evangélica Brasileira na ilusão de que o que faltava para eles era um centro de convergência. E aí achei que se a gente oferecesse um guarda-chuva
com propostas límpidas, cristalinas do Evangelho, as pessoas iriam aderir, porque elas só não aderiam porque não tinham informação, eram guiados pela ignorância e pela estupidez. Quando eu propus, veio esse grupo todo, que não é pouca gente. E aí isso já era 91%, não eram mais 4%, já estávamos em torno de 15%, chegando a 17%. Já era um contingente grande, impressionante. Já havia um cortejo político de todos os lados. E uma avidez por parte de pastores evangélicos de ficarem próximos ao poder. E aí eu achei que a Associação Evangélica poderia curar essa doença. E a gente labutou, fazendo o ministério todo que eu fazia, de evangelização no país todo e no mundo, de ação social, as grandes obras sociais que foram feitas aqui, neste país e na América Latina, a maioria delas foram realizadas por mim, como a Fábrica de Esperança, que foi considerado o maior trabalho social da América Latina. Vinha gente do mundo inteiro conhecer no Rio de Janeiro. Mudou a face do lugar, estatisticamente falando, atendia milhares de pessoas. Eram coisas lindas. Mas eu via que o objetivo de transferir conteúdos do Evangelho para a prática pastoral, com consequências na vida do povo, trazendo luz, conhecimento, pureza de práticas, suspensão da intolerância, porque o evangélico já nasce intolerante. Se mesmo quando só tinha 1% de evangélicos no Brasil, eles já eram intolerantes. Se você vai e pesquisa no Nordeste, os evangélicos eram 2% lá no Nordeste, mas já saíam no tapa com os católicos. Católicos odiavam evangélico, o evangélico odiava católico. Era pedrada mesmo, de pedra para lá, pedra para cá, fachadas de igrejas quebradas, pastor que levava a surra, ou padre que era apanhado num canto e davam-lhe uma soca. E para todo lado era aquela coisa patética. E eu dizia, meu Deus, que loucura. Aí depois de fornecer todo esse equipamento de conhecimento, com exemplo de sinceridade para eles todos, você via que muito pouca gente queria o que era. Eu peguei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me enganando, porque eles não querem. E insisti muitos anos, isso não foi nada curto, foram muitos anos. Até que na virada dos anos 90 para o ano 2000, eu tomei uma decisão de que eu não iria viver o resto da minha vida servindo como um diácono de circo, daquela loucura toda que estava só crescendo, piorando. E o que a gente vê hoje ficou muito nítido, porque todo mundo transmite os seus cultos, mas sempre foram doidos. Aí você me pergunta, a resposta está dada. Não tinha outra alternativa. E aí a gente tem um fenômeno, reverendo, hoje muito forte, que é a cultura dos desigrejados. Até por conta disso. O que o senhor acha disso? São os meus filhos, né? os desigrejados. E é uma mentira. Aquela passagem que Paulo fala, né? Não deixei de congregar. Como que não a gente é Paulo, encaixa? É o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu. Isso. Então, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, não deixemos de congregar-nos. Quando é que aquilo foi escrito? Num período em que nem o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, tinha sido escrito ainda. Não tinha um evangelho, cartas eram pouquíssimas. A primeira carta que se escreveu, que está aqui no seu Novo Testamento, foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E as outras cartas de Paulo, a gente fica pensando que todo mundo ia para uma reunião ali no primeiro século. Hoje vamos ler a carta de Paulo aos Romanos. Não existia nada disso e as pessoas não sabiam nem ler. Era alguém que lia em voz alta quando tinha.
O resto, meu amigo, as pessoas tinham que decorar e viver. Por isso, a grande ênfase de Paulo a Timóteo sobre como preparar pastores, líderes para as comunidades de fé, é baseada em caráter. Só tem um mandamento de intelecção, é que seja apto para ensinar. Tenha conhecimento e capacidade de comunicação. É só um. Os outros todos são relativos ao caráter e à ética pessoal. Que não seja cobiçoso de torpe ganância, de dinheiro, de grana, que tenha respeito e bom testemunho dos de fora, que trate bem a sua mulher, saiba cuidar dos seus filhos, que lide com a vida sem abuso de dominação, de constrangimento, de controle, de dominação, que não explore o rebanho. Todas essas coisas que têm a ver com quem você é. E isso tudo deixou de ter qualquer relevância há muito tempo. Porque o Evangelho de Jesus aconteceu aos trancos e barrancos até o início do quarto século. De lá para cá você tem o cristianismo, que é uma coisa que Jesus nunca criou, nunca pensou, nunca falou a respeito, exceto como apostasia. E Paulo também. Nos dias de Paulo não havia cristianismo, mas Paulo já dizia que o maior sinal da volta de Jesus seria a apostasia total da igreja. E ele fala aos Tessalonicenses. Apostasia significa se desviar da essência original. E é isso que significa. Aí você olha